Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 248, módulo 18. O assunto: como o capacitor torna-se carregado. Vamos lá? Para entender como um capacitor torna-se carregado, vamos considerar a seção de duas placas metálicas, que por sua vez estão em paralelas, separada por um dielétrico, que é um isolante. Observe com atenção as figuras ao lado. Nelas mostramos que um elétron desloca-se em volta do núcleo de um átomo, no seu próprio dielétrico, e tem sua órbita circular. Observe bem, órbita circular. Quando o interruptor é fechado, conforme está sendo indicado nesta outra figura, que é a parte B, observe que os elétrons no polo negativo da bateria, ela desloca-se para uma placa do capacitor. Observe a figura B. Os elétrons na outra placa do capacitor são atraídos e afastados da placa pelo terminal positivo da bateria. Isto deixa um excesso de elétron numa placa e um déficit de elétron na outra, conforme está sendo indicado pelo sinal de menos e de mais. Os elétrons em excesso na placa negativa repele os elétrons que está se deslocando em volta do seu núcleo no dielétrico. Quando isso ocorre, o elétron é arrancado de sua órbita circular, passando para uma órbita elíptica, conforme está sendo indicado na figura ao lado. Preste atenção, aluno. Órbitas elípticas. Se você abrir o interruptor, os elétrons em excesso numa placa e os elétrons em déficit na outra placa ficaram presos. Disse que o capacitor está carregado. O processo de carga de um capacitor é, portanto, simplesmente o processo de tornar uma das placas negativa em relação à outra. Os elétrons no material dielétrico mantêm sua órbita elíptica semelhante àquela indicada na figura. Observe. O fato de os elétrons serem arrancados de sua órbita no dielétrico representa energia armazenada no capacitor. Uma elipse é uma órbita não natural para um elétron, e o mesmo tentará voltar para sua órbita circular tão logo tenha uma oportunidade de fazê-lo. Porém, os elétrons são mantidos em órbita elíptica enquanto houver uma diferença de carga entre as placas. O fato de que existe uma carga sobre as placas do capacitor indica que este é capaz de fornecer corrente a um circuito sob as condições adequadas. Observe esta outra figura abaixo. Preste atenção. Nela mostramos as condições de mover a carga do capacitor. O processo é chamado descarga do capacitor. Descarga do capacitor. Observe que na parte A da figura, mostramos que o capacitor foi carregado e a carga está presa nele. Os elétrons no material dielétrico estão em órbita elíptica. Observe. Quando o interruptor do circuito é fechado, conforme está sendo indicado na parte B da figura, observe que vai existir um caminho para o fluxo da corrente da placa negativa do capacitor e de volta para a placa positiva. A seta na ilustração, ela mostra o caminho do fluxo de elétron quando o interruptor estiver fechado. Quando uma quantidade suficiente de elétron se desloca da placa negativa para a placa positiva para neutralizar a carga, isto é, quando existe o mesmo número de elétrons em ambas as placas, a corrente de descarga ela irá parar. O fato da corrente de elétron fluir através do circuito, de acordo com a figura B, observe, indica que o capacitor armazenou energia
está devolvendo a energia para o circuito quando o interruptor for fechado. É importante fazer uma comparação entre o indutor, que nós já vimos, e o capacitor. No indutor, a energia é armazenada em virtude do campo magnético, que circunda o indutor quando a corrente flui através do mesmo. No capacitor, a energia é armazenada no dielétrico quando existe uma tensão sobre o mesmo. Preste atenção que eu vou repetir. No indutor, a energia é armazenada em virtude do campo magnético que circunda o indutor quando a corrente flui através do mesmo. Nos capacitores, a energia é armazenada no dielétrico quando existe uma tensão sobre o mesmo. Para ser cientificamente preciso, a energia num capacitor está armazenada no dielétrico na forma de um campo elétrico entre as placas. Podemos definir agora a palavra capacitância. A capacitância é uma medida da capacidade de um capacitor de armazenar energia na forma de um campo elétrico. Preste atenção. A capacitância é uma medida da capacidade de um capacitor de armazenar energia na forma de um campo elétrico. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.